Olá, hoje vamos fazer uma análise bem focada num processo chave, a cicatrização do coração depois de um infarto. É um processo de cura, né? Essencial, mas que, como a gente vai ver, pode trazer algumas complicações elétricas. A nossa base para essa conversa são aqueles achados, sabe, de áreas de fibrose, tipo uma cicatriz mesmo, substituindo o músculo cardíaco em exames pós-mortem. Indicam um infarto que já se resolveu, né? E interessante é que esse dano, essa isquemia, ela dispara uma sequência de eventos bem organizada. Lembra muito como uma ferida na pele, cicatriza, passando por fases. Vamos focar nas três principais: inflamação, depois proliferação e, por fim, a remodelação. Exato. A primeira fase, a de inflamação, começa assim. Horas depois do infarto, tá. É quando o corpo manda as primeiras equipes de limpeza para o local. Primeiro chegam os neutrófilos, depois os macrófagos. A função deles é clara: remover todo aquele tecido cardíaco que necrosou, que morreu por falta de oxigênio. E essa limpeza não é silenciosa, não. Libera um monte de sinalizadores químicos, citocinas, fatores de crescimento, que já começam a preparar o terreno para a próxima etapa. Entendi. É uma resposta rápida, então. E depois dessa limpeza inicial, Aí a gente entra na fase de proliferação. Isso pode levar de dias a algumas semanas. Aqui, a inflamação começa a diminuir um pouco, sabe? E entra em cena um mediador muito importante: o fator de crescimento transformador beta, o TGF-beta. O TGF-beta ele age quase como um maestro. Ele chama outras células, os fibroblastos, para a área afetada. E aí ele estimula esses fibroblastos a produzir e depositar muita, mas muita proteína de matriz extracelular, principalmente colágeno, tipos 1 e 3. Ah, então o TGF-beta é o grande responsável por construir essa base da cicatriz, esse andaime de colágeno. Exatamente, ele é central nessa fase de construção. Mas essa matriz que acabou de ser formada, ela ainda não é a cicatriz final, organizada, certo? Como que ela se ajeita, digamos assim? Perfeito. É aí que entra a terceira fase, a de remodelação. Essa é mais longa, pode durar semanas até meses. E aqui o TGF-beta continua importante, mas ele mostra uma outra função. Além de estimular a produção do colágeno, ele também estimula a produção de umas enzimas, as metaloproteinases de matriz, ou MMPs. e MMPs. E o que elas fazem exatamente? Imagina que as MMPs são como uma equipe de arquitetos e construtores remodelando a estrutura. Elas ajudam a quebrar um pouco do colágeno que foi depositado de forma mais desorganizada no início e, ao mesmo tempo, facilitam o rearranjo das fibras de colágeno restantes e a formação de ligações mais fortes entre elas, o que a gente chama de reticulação. O resultado final é uma cicatriz mais densa, mais compacta, mais organizada e, claro, mais resistente mecanicamente. Entendi. Então a cicatriz vai ganhando força, organização com o tempo, mas qual é o preço disso? Quer dizer, trocar músculo cardíaco que contrai, que conduz eletricidade, por essa cicatriz de colágeno. Qual o impacto funcional? Essa é a questão central, né? As células do músculo cardíaco, os miócitos, elas são o que a gente chama de terminalmente diferenciadas. Na prática, isso significa que elas não conseguem se dividir, se multiplicar, para regenerar a área perdida depois de um dano extenso como um infarto. O músculo que morreu não volta. Ah, não tem regeneração significativa, então. Não. A área de fibrose e a cicatriz, ela preenche aquele espaço, dá um suporte estrutural para o coração não romper, por exemplo, isso é vital, mas ela não tem as propriedades elétricas do miocárdio que estava ali antes. Ela não conduz o impulso elétrico da mesma forma. É um tecido eletricamente diferente. E essa diferença na condução elétrica é aí que mora o perigo? Exatamente. A cicatriz pode funcionar como uma barreira para o impulso elétrico ou como uma região onde ele passa muito devagar e de forma desorganizada. A região mais crítica costuma ser a borda da cicatriz, a interface entre o tecido fibrótico e o músculo cardíaco que sobreviveu ao redor. Essa zona de fronteira é eletricamente muito instável e é ali que podem surgir circuitos elétricos anormais que disparam as arritmias cardíacas. Faz todo sentido. Por isso que quem já teve infarto grande tem mais risco. Exato.
Risco aumentado de arritmias graves, incluindo aquelas que podem levar à morte súbita. A cicatrização resolve um problema estrutural, mas cria um potencial problema elétrico. E só para complementar, as fontes que a gente analisou mencionam outros fatores também importantes depois do infarto, mas com papéis um pouco diferentes do TGF-beta na fibrose. Por exemplo, o óxido nítrico, ele está mais ligado à vasodilatação, ajuda o sangue a voltar para a área na reperfusão. O interferon beta, por outro lado, parece ter um papel mais anti-inflamatório e talvez até limite um pouco a formação da fibrose. Já outras moléculas, como a interleucina 8 e o TNF-alfa, são bem pró-inflamatórias, chamam mais células de defesa no início, mas não são vistas como as que diretamente comandam a deposição de colágeno, como o TGF-beta faz. Entendido. Então, só para a gente recapitular os pontos técnicos essenciais. A cicatrização pós-infarto segue etapas bem definidas. Começa com a inflamação, para limpar a sujeira, digamos assim. Depois vem a proliferação, com o TGF-beta sendo o protagonista, mandando os fibroblastos produzirem colágeno. E termina com a remodelação, onde o próprio TGF-beta, agora via MMPs, organiza esse colágeno todo numa cicatriz densa fibrótica. Precisamente. E a grande consequência clínica disso tudo é essa natureza dupla da cicatriz. Por um lado, ela é absolutamente necessária para manter a integridade do coração, para evitar uma ruptura da parede cardíaca, por exemplo, é um remendo estrutural. Por outro lado, ao substituir um tecido que era eletricamente ativo por um tecido que é, eletricamente inerte ou anômalo, ela cria um substrato, um terreno fértil para arritmias potencialmente fatais. E o TGF-beta realmente se destaca como um maestro central nesse processo todo de fibrose e remodelação, com todas as suas implicações.